Oi, gente, muito bom dia. Hoje é dia 24, né? 24/3/2025, são 20 para as 8, horário da nossa live. Eu agradeço a Deus por você estar aí, agradeço a Deus pela oportunidade de estar comunicando essa palavra contigo nessa manhã. Peço a Ele que nos dê a iluminação necessária para que possamos entender aquilo que Ele quer colocar nos nossos corações. É um momento devocional, um momento onde a gente medita na palavra e a aplicação desta à nossa própria realidade de vida. Seja muito bem-vindo aí. E eu não vou ler o texto, eu vou citar o texto. Ontem à noite, nós lemos lá na igreja o texto de Marcos 14, de 1 a 11, que vai falar sobre um homem leproso e uma mulher, Maria, pecadora, que estava na casa dele. Esse leproso, esse homem que havia sido leproso, tinha sido curado e com relação, como gratidão, ofereceu a Jesus um banquete. E Jesus então vai almoçar na casa dele, todo mundo ali em volta, e uma mulher vem com um vaso de alabastro, né, com uma vasilha de barro, cheia de um perfume muito caro, e ela quebra então, porque era tão caro que era lacrado, né? Então ela quebra aquela vasilha, pega todo o perfume que está ali dentro, e joga então sobre Jesus e chora e lava os seus pés com as suas lágrimas, seca com os cabelos. Tem todo um movimento de adoração da parte dela com relação a Jesus. Se você vai ler o texto correlato, que é Lucas capítulo 7, de 36 a 50, cita a mesma coisa. E João capítulo 12 também fala sobre a mesma coisa, só que João é um texto mais tardio, escrito bem mais tarde. Então João troca algumas figuras, mas de qualquer maneira a história é a mesma. E Lucas vai dar algumas informações. Lucas vai falar que esse homem era um fariseu e que essa mulher era uma prostituta. Lucas vai dar essas informações. Esse homem talvez tivesse tanta pressa de receber Jesus na casa dele, com tanta alegria, com tanta satisfação de querer receber Jesus na casa dele, que ele não faz as coisas principais que se faz quando recebe um hóspede em casa. Ele não dá o beijo, o ósculo, né? O beijo no rosto, que o judeu tem essa tradição. E ele não lava os pés desse visitante Jesus que chega na casa dele. Mas ele fica observando essa mulher adorando Jesus com aquele perfume, chorando, enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Ele fica olhando aquilo tudo e ele sabe quem é essa mulher. Lucas vai falar assim, uma mulher da cidade, prostituta. Não fala prostituta, fala pecadora, mas pecadora na Bíblia tem a ver com essa questão de prostituição, ainda mais quando se refere à mulher, né? É o que os textos mostram. Então, mulher conhecida na cidade, era uma mulher assim, de fama duvidosa. E o Simão, ele vai dizer, ele pensa assim com ele mesmo, se ele soubesse quem é essa mulher que está adorando ele desse jeito, ele não deixaria uma pecadora com essa fama ficar tocando nele desse jeito. Ele não deixaria isso acontecer. E Jesus então vai e fala com ele: ô Simão, eu cheguei na sua casa, você não me beijou, você não lavou meus pés, você me ofereceu um banquete muito bom, mas não fez essas coisas principais e corriqueiras do dia a dia. O trivial você não fez. E ela está aqui me ungindo com as lágrimas, me ungindo com perfume, adorando, secando com seus cabelos. Ela está prestando uma adoração genuína. Eu não estou aqui para recriminar nem o Simão e nem a Maria, né? Nenhum dos dois, eu não estou aqui para recriminar. Na verdade, eu quero pegar os dois como exemplo para a nossa reflexão aqui. Simão, enquanto fariseu curado de lepra, ele podia retornar então ao trabalho dele, talvez como sacerdote ou como um ensinador da lei. Como fariseu que era, certamente ele era um professor de Bíblia, né? Naquele contexto ali, muito requisitado inclusive pelas pessoas e nas sinagogas. Esse era o Simão. Porque ele era um fariseu, ele era um homem cheio de dogmas na cabeça, era um homem religioso, era um homem que fazia jejum 3 vezes por semana, um homem que orava 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, na verdade. É um homem que era cheio de rituais de purificação, leis dietéticas. É um homem que procurava se guardar o máximo possível para agradar a Deus. Então era um homem limpinho, de vida reta. Esse era o Simão, porque era assim que os fariseus viviam, com um estilo de vida o mais puro possível, tanto de leis dietéticas, quanto de impureza mesmo, de ter que lavar a mão para comer, para não ser contaminado, quanto de purezas espirituais, quando eles faziam vários tipos de rituais, como orações e jejuns, para se purificar
espiritualmente e ter condições então de se aproximar de Deus em oração. Esse era o Simão. E do outro lado você tem uma mulher que não tinha nada disso, ela não fazia nada disso, ela tinha a vida dela comum e ela então, ao ver Jesus, ela fica tão quebrantada de ver Jesus que ela pega um perfume que valia mais de 9 mil reais, um frasco, quebra aquele frasco, joga em cima de Jesus e chora e lamenta e fica ali adorando ao Senhor, e Jesus aceita a adoração dos dois, porque Deus procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que Simão tinha para oferecer para Jesus? Simão tinha para oferecer para Jesus uma vida pia, daí a piedade, né? A vida religiosa, regrada, a vida cheia de compromissos, de dogmas, a vida cheia de leis dietéticas, de leis de pureza, a vida preocupada em estar espiritualmente em dia, de estar fazendo sempre as orações, a meditação na palavra. Essa vida, era isso que o Simão tinha para oferecer para Jesus. E o que essa mulher tinha para oferecer para Jesus? O coração quebrantado, generosidade, humildade. É isso que tinha para oferecer. A gente tem que oferecer para Jesus aquilo que a gente tem. O desfecho dessa nossa fala aqui é esse. A gente precisa oferecer para Jesus o que a gente tem. A oferta da pureza espiritual, da pureza física, do cuidado com o corpo, do cuidado com a fala, do cuidado com tudo, igual Simão, e também um coração quebrantado, ainda que eu não tenha nada para oferecer ao Senhor. Eu louvo a Deus porque eu conheço pessoas na igreja, e na verdade a nossa igreja é cheia de gente assim, que oferecem a Deus aquilo que tem. Tem pessoas que oferecem os seus diplomas, colocam todo o seu conhecimento, a sua bagagem cultural aos pés da cruz para servir a Deus, né? Uma pessoa que, se não for quebrantada, não for tocada pelo Espírito Santo, ela pode pegar esses diplomas, colocar debaixo do braço e falar: eu não me rebaixo a esse tipo de serviço. Mas a pessoa está lá, né? As pessoas estão lá entregando todos os seus conhecimentos diante de Deus. Tem pessoas que entregam toda a sua disposição de serviço. Tem pessoas que estão dispostas a aprender, a crescer, e todos estão ali entregando diante de Deus a sua adoração, o seu louvor. Deus vê isso com bons olhos. Deus vê isso com bons olhos. Continue assim, meu irmão. Continue assim, minha irmã. Não espera você melhorar para servir a Deus, não. A Maria não esperou. Maria foi do jeito que estava, e ela foi transformada por causa disso. Não espera ficar melhor para servir a Deus. Não, vai do jeito que você está e Deus vai transformar a sua vida, vai te fazer melhorar cada dia mais na presença dEle, né? Para você servi-lo cada vez mais. Quanto mais eu me aproximo do reino, mais o reino se aproxima de mim. Quanto mais eu me aproximo do reino, mais o reino de Deus é instalado dentro de mim. Entende? Então, ambos ofereceram a adoração que nós precisamos oferecer. Jesus fala em João capítulo 4 que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E a gente às vezes fica se desdobrando para descobrir que tipo de adoração é essa para que eu preste a Ele. É a adoração sincera, é a adoração de um coração quebrantado, é a adoração sem presunção de tentar impressionar a Deus com o que quer que seja. Eu vou impressionar a Deus com a oração que eu faço, com a pregação que eu faço, com a maneira como eu canto. Eu vou impressionar a Deus de forma alguma. Eu vou apresentar para Deus aquilo que eu tenho, né? Com toda a minha fragilidade, com toda a minha humildade. Simão se esqueceu talvez de lavar os pés de Jesus, de dar um beijo nele. Estava tão eufórico querendo receber Jesus na casa dele, e a mulher não parava de lavar os pés de Jesus, beijar e passar o perfume nele o tempo todo. Então ambos ofereceram para Jesus aquilo que eles tinham de melhor, né? Simão tinha um banquete muito bom para oferecer, e a mulher tinha um perfume muito bom para oferecer, e ambos estavam ali ofertando diante do Senhor, com generosidade, com humildade, com tranquilidade, com amor, né? E é esse tipo de coisa que vai transformando a gente por dentro. É esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa vai fazendo a gente lembrar da nossa finitude, né? Vai lembrar que nossa vida é curta, daqui a pouco ela vai acabar. E enquanto ela existe, eu preciso devolvê-la em adoração ao Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, de fato, de verdade, a oferecer para o Senhor a adoração sincera dessa mulher, a adoração sincera do Simão, sabendo que, à medida que eu vou me aproximando dele com sinceridade, sem reservas, ele vai transformando a minha existência para ficar cada vez melhor, para eu ficar cada vez mais parecido com ele, oferecendo cada vez mais sacrifícios agradáveis ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, que Deus te abençoe nessa semana, que a presença de Deus seja constante na sua vida, nos seus negócios, na sua saúde, que Deus esteja contigo. E amanhã a gente se encontra aqui, se Deus permitir, às 7:50 da manhã. Fique com Deus.